Pai seja contigo, graças a Deus, mas essa palavra ser a ti ministrada da parte do Senhor. O livro Mateus, capítulo 23, começando, diz bem assim: Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. O que ele disse vai ser falado aqui. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observado pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e nos primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados de mestre, mestre, pastor, pastor, rabi, rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai. Portanto, só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo, o Messias, o Espírito Santo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Portanto, vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estavam a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, sobre ele, fica assim comprometido ao juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensatos, pois quais o pequeno mosquito mais engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça. Fariseus que não enxergam, limpai antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. O interior é a mente, os pensamentos. E por que ele chama a atenção dos doutores? Porque todos serão guiados por Jesus Cristo. Ele é o pastor, ele é o único pastor. Então só a palavra dele é suficiente para salvar. Os conselhos do homem de nada valem. Só o Senhor é Deus. E ele vem, ele é o Espírito Santo que voltou
como língua de fogo. Ele e o Pai juntos na mesma pessoa, em Espírito Santo. E não é por ensinos de homens, nem por cumprir regras que as pessoas são salvas, mas elas são salvas por Jesus, quando justifica elas. E ele justifica as ovelhas dele. Diz a palavra que ele conhece as suas ovelhas, elas a ouvem e o seguem. Seguem a palavra do Espírito Santo. Buscam reproduzir as obras de Cristo em suas vidas, a humildade, o amor, a mansidade, a benignidade, o domínio próprio, porque Jesus está nelas, transformando o coração delas. E elas ouvem a ele. São ovelhas obedientes. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Assim também sois vós exteriormente. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas o interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e declarais: se tivéssemos vivido na época de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que matam os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais, cobras venenosas, ninho de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Não é o que eu faria se eu viesse, não é o que eu posso fazer para escapar da condenação do inferno, porque ninguém pode escapar. É se o Senhor tirar, porque é Ele que fez o sacrifício. Foi Jesus que morreu e é Ele que ensina, Ele que é o bom pastor, Ele que é o doutor, Ele que é o mestre. Ele disse: a ninguém de vós chameis uns aos outros mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e um só é o vosso pastor. O homem tem dom de pastoreio, mas a partir do momento que se eu me falasse, eu sou pastor, era uma errância total, pois não sou. O pastor é um só, o profeta é um só, o Messias é um só. Os profetas são Jesus de Nazaré, todos eles. Todos. Elias é Jesus, Moisés é Jesus, Noé é Jesus, todos. Porque Jesus é quem fez por eles, fez neles e por eles. Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o herói. Então Ele veio em cada pessoa, o Espírito Santo, e fez nessas pessoas, o Pai e o Filho. E transformou, e agora mesmo Ele está em comunidades, em centros urbanos, em cidades, em muitos locais, salvando vidas. E essas pessoas estão clamando a Ele, se entregando a Ele, entende? E não estão confiando na carne. Então aqui é o chamado para confiar em Cristo Jesus, né? No Santo de Israel. Então ele também diz que não é pelo corpo, né? Não é pela força, não é pela imaginação. Só o Senhor é Deus, é só Ele que pode salvar. Então ninguém pode escapar, é Ele que vem e liberta. Então, como Ele fez lá na cruz e disse: está consumado, então está consumado. Aquilo significa algo, simbolizou o que Ele realmente foi e fez, a obra da salvação. Então cada cruz aquela é uma pessoa, e Ele vai em cada pessoa, o Espírito Santo, e Ele a livra. Ele, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, instante após instante, trabalhando na vida da pessoa e levando ela para o reino dos céus. Então é Ele que o faz, né? Só Ele que é digno de adoração. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós cairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso acontecerá a esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém,
que assassinais os profetas e apedrejais os que te são enviados? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitais. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em o nome do Senhor. Veja, disse ali em o nome. Não é em nome, é em o nome. Vem movido pelo Espírito Santo, não é vem se fazendo o Senhor, entende? Então, esse e em o nome significa algo diferente do que o mesmo que em nome. Que vem por ele, né? Mandado, enviado por ele, mas movido por ele, pelo Espírito Santo. Em nome quer dizer com o poder e autoridade que ele está dando e concedendo naquele momento. São duas coisas diferentes. É ele quem faz todo o serviço e é ele quem está fazendo o serviço, entende? Ele não está concedendo ao servo o poder dele. Ele mesmo está operando através do servo. Então, por isso, em o nome do Senhor. Então, quando for orar, em o nome do Senhor, para pedir, para agradecer. Só o Senhor é Deus. Ali ele está falando sobre líderes que estão ensinando a trabalhar para o reino dos céus, a viver para o reino dos céus, a abnegar as suas vidas ao cumprir realizações, fatos históricos. Mas ali é a carne indo, falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dizer aquele outro. Mas é o Espírito Santo que faz em cada vida. E não é uma reunião de algumas horas, nem um encontro. É dia após dia, passo após passo. É na mente, é no interno. É no deitar, é no dormir. O Espírito Santo de Jesus dando sonhos, é dando visões, é dando impressões. É Ele que está fazendo a obra na vida da pessoa. Então, ali deixa bem claro que os sensatos são aqueles que estão entregues, né? As virgens prudentes são as que estão entregues no Senhor, a viver Cristo. É Ele quem faz, não depende de mim, não depende de você, é Ele quem transforma quem Ele quer transformar. Eu não tenho poder algum de dizer que eu vou ser salvo, e muito menos falar que eu vou ser condenado, porque eu não posso dizer o serviço do Senhor. O serviço é dele, é Ele quem faz. Então eu estou aqui entregue mais um dia de vida a Ele, graças a Deus, a Ele, e esperando, né, e orando. Então, bom é orar, bom é começar a entregar todos os nossos pedidos, as ordens, tudo que a gente estava para fazer e mandar nas pessoas, como o papel de educar filhos. Se os filhos são de Deus, é Ele quem educa. Então, orando, Deus vai transformando os corações e as mentes. Mas o homem apenas consegue contender, brigar, ficar bravo, mas Jesus é quem convence. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se algo é errado, o que a criança está fazendo, é o Senhor que convence ela. Então, assim, a criança, os humildes na fé, né? Então, é Deus quem vai guiando os seus filhinhos. Deus é grandão, né? Por isso é pai. E pela palavra, né? Ele vai guiando os seus filhos. E dá para falar pela palavra, porque está concedendo poder a Jesus Cristo. Mas o servo, né? Ele vem porque o Senhor está vindo nele, é o Senhor que está fazendo. Em alguns servos. Então, somente Ele, graças a Ele e para Ele. Somente o Senhor é quem faz. Então ninguém é líder, ninguém é pastor, ninguém é o grande profeta, não tem o que vem como João Batista. É só Jesus mesmo que é, sabe? Quem Ele fizer, aí tá feito, entende? Mas aí quem sabe é Deus, entendeu? Não é patentes, não são títulos. Só o Senhor é Deus, só Ele é de transformar e mudar. Crer no Senhor é uma coisa que não depende de você. Mas Ele está te fazendo pensar, né? Ele está te fazendo meditar. Meditar na palavra. Ele está te dando sabores a experimentar. Então é o Espírito Santo quem vai te salvar. É Ele quem vai livrar a tua alma da condenação do inferno. Ele quem vai te guiar passo após passo. Ele vai te fazer acertar mesmo você não entendendo. Você vai ter situações tristes, mas Ele vai aconchegar o teu coração, vai te dar alegria e vai te manter protegido. E quando você clamar, Senhor, Ele vai te ajudar, porque Ele está te ouvindo. E você é ovelha dele. Ele as protege e nenhuma se extravia.
todas Ele encontra. Isso é pelo nome do Senhor, é graças a Deus, e Ele te ama. Não é o homem que vai te guiar, mas é Deus, o Senhor. Creia no Senhor, diz a palavra. Creia em mim, está dizendo Jesus Cristo, aqui mandando te dizer, creia em mim, somente nele, somente o Senhor é Deus. Ora para Ele, espera nele, confia nele, chora para Ele, sorri para Ele, agradece a Ele e colhe os frutos para Ele, por Ele e graças a Ele. Jesus te ama, só o Senhor é Deus. Graças a Deus, que Ele há de mudar o teu coração. Amém.